Boa noite. Vou convidar a minha irmã para a gente poder começar a nossa live de hoje. Cuidados no primeiro trimestre de gestação. Só um minutinho, esperando minha irmã entrar. Olá, pessoal. A Thaís, querida. Olá, Boa noite. boa noite. Gente, Como vos está? apresento a minha metadinha, doutora Beatriz Botelho. Uhum. Oi, Que madrinha. prazer, né? Que prazer fazer essa live. Tenho certeza que vai ser sucesso, vai ser muito legal e acho que vai ser a primeira de muitas, né, Bel? Com certeza, vai ser uma live mais do que especial. Madrinha, que foi quem deu a sugestão, pelo jeito o pessoal É. gostou. Bom, então vamos nos apresentar. Tem um monte de gente que são pacientes tuas, outras minhas. Então vamos Uhum. nos apresentar para elas nos conhecerem. Beleza. Eu sou então a doutora Isabel Botelho, sou ginecologista obstetra, fiz especialização em medicina fetal, alto risco, e atuo com ginecologia geral, obstetrícia, mas mais com obstetrícia pré-natal e ultrassom obstétrico. E você, Bia? Eu sou a doutora Beatriz Botelho, sou irmã da doutora Bel, né? Eu também sou ginecologista e obstetra de formação, fiz uma pós em sexologia e também atendo como gineco geral, desde puberdade, também estudei muito para atender a parte da menopausa, né? Mas eu moro aqui no Paraná, então eu atuo em Maringá. Então, assim, a distância é difícil, né? Eu e a Bel, a gente tem um afeto muito grande e é difícil a distância, mas sorte que a mídia, a internet nos aproximou bastante, né? E hoje parece que nós estamos aqui uma do lado da outra. É verdade. Em tempos de não Covid, a gente se vê todo mês, mas agora só online. É isso aí. Bom, vamos começar? Vamos começar. Tem bastante pergunta, não podemos perder tempo, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente pôs dois temas e o votado, como vocês sabem, é a gente falar dos cuidados do primeiro trimestre de gestação. Então, aqui a gente preparou um cronograma com todas as perguntas e eu queria que a gente vai se chamar de Bia e Bel, porque, gente, não dá para chamar a irmã de doutora. Bia, começa a introdução contando para elas desse começo de pré-natal, por que é tão importante a gente saber isso tudo. Bom, gente, nós colocamos dois temas, um que não é muito legal falar, que é a parte de aborto, e a gente já colocou os dois temas tendo certeza que todo mundo, a maioria, ia votar nesses cuidados de primeiro trimestre. E às vezes parece ser um tema simples, com pouca coisa, mas não. E por que é tão importante? Porque todos os dias, na rotina de um ginecologista obstetra, nós iniciamos novos pré-natais. E nós, que ficamos do lado de cada mesa, a gente sempre na primeira consulta tem uma oratória, tudo que tem que fazer, quais exames. Tudo novo, eu sempre brinco que bem-vindo ao mundo da maternidade, né? Então, quando o paciente descobre que está grávida, e aí? Como que nós vamos começar a nossa live? Eu já vou começar perguntando para a Bel como que ela faz aí, né? A paciente descobriu que está grávida, pegou o exame de beta. E aí, Bel, quando que ela vai marcar a primeira consulta dela? Como que você faz aí? Bom, a primeira consulta de pré-natal, ela deve acontecer tão logo a paciente se descobre grávida. Então, seja aquela paciente que estava tentando, seja uma tentante ou uma pessoa que engravidou meio que ao acaso, ela descobriu, ela precisa ou procurar um obstetra ou marcar o seu obstetra
que já é o seu ginecologista. Então, ela precisa, o quanto antes, ser orientada quanto às medicações, exames que ela precisa fazer. A gente tem que pensar que muitas pacientes já pode estar de 6, 7, né, 8 semanas. Então, assim, descobriu, escolheu o seu pré-natalista, já liga para marcar e fala: sou gestante, queria dar início a um pré-natal. Provavelmente, sempre a secretária vai dar, né, importância a isso e vai te fazer um encaixe, né? E aproveitando então, já que você está falando isso, conta como que é a frequência. Lógico que hoje a gente vai se ater ao primeiro trimestre, mas acho que você poderia pincelar a periodicidade das consultas de pré-natal. Então, foi lá na primeira consulta, iniciou o pré-natal. Se a gente for seguir, assim, protocolos e o que os estudos indicam, a consulta no primeiro trimestre é mensal. Então, ela vai no seu consultório de 4 em 4 semanas, só que não dá para deixar a paciente, assim, sem amparo. Por quê? Se ela tiver qualquer dúvida ou qualquer problema, né, um sangramento, não achou a medicação que você recomendou, ou então fez um ultrassom e o ultrassom não teve batimento cardíaco, nós temos que deixar sempre as portas abertas e o nosso contato para que a paciente tenha livre entrada quantas vezes forem necessárias. Muitas dúvidas a gente consegue esclarecer via celular ou liga no consultório, WhatsApp, né? Mas é mais formal e muito melhor para a paciente, ela vai se sentir muito mais segura se você falar: não, corre aqui no consultório agora, nós vamos conversar, vem com o seu marido junto. Então, assim, é mensal, mas a gente sempre deixa aberto caso precise de qualquer encaixe nesse período, né? Você falou duas coisas que eu considero muito importantes. O obstetra precisa passar para a grávida um contato, seja o Uhum. WhatsApp ou o telefone da clínica horário comercial, algum contato que elas consigam falar com a gente em situações de emergência. Afinal, é tudo novo e vai surgir muita dúvida. E essa questão de Uhum. termos sempre disponibilidade de pelo menos um encaixe no dia para eventuais necessidades dessas pacientes. Também acho. Eu sempre brinco com elas que assim, ixi, a partir de agora vocês vão acordar e dormir pensando no bebê, mas vocês não vão passar um dia sem lembrar da sua obstetra, né? Porque são Verdade. muitas dúvidas. E o que eu julgo muito, assim, angustiante é porque é muita gente falando, né? Uma amiga que está grávida, uma tia, a vizinha. Então você tem que guardar suas dúvidas e chegar no obstetra e esclarecer. O obstetra é a pessoa mais adequada para estar te sanando essas dúvidas, né, Bel? Então, Thaís. Uma coisa assim, hoje em dia, não tem como a gente falar para as pacientes não procurarem as coisas no Google. A gente nunca vai conseguir proibir, entre aspas, que as pacientes façam isso. Mas uma prática muito comum para nós obstetras é isso, pedir para a paciente anotar no bloco do celular de notas, num caderninho. A gente não se importa, meninas, que vocês tragam listinha de 20 e 30 perguntas. A gente prefere que vocês escutem a gente do que a vizinha. Afinal, grávida vira entidade pública. Entra no elevador, alguém já opina alguma coisa. e quando a paciente chega no seu consultório, todas as vezes você tem que deixar ela calma, tranquila, falar que ela não tem pressa, porque senão fica aquela consulta rápida, a paciente chega em casa e fala: putz, eu tinha que perguntar aquilo e esqueci, né? Então, deixa a paciente tranquila, o marido também, dá abertura se a mãe dela quiser acompanhar a consulta, claro que não na época do Covid, né? Mas a Sim. gente tem que estar ali passando calma e segurança, né? Até porque, Bel, na primeira consulta já vem uma lista de exames, né? Ela já sai lá Sim. com a pastinha, com as folhas. Então, eu acho importante a gente falar quais são os exames indispensáveis no primeiro trimestre, dando ênfase na primeira consulta, né? O que a paciente já sai lá sabendo que aquilo ela vai ter que trazer na próxima consulta. Você falou uma coisa aí, para quem é meu aluno e está aqui assistindo, sabe que na minha aula de pré-natal tem um slide com uma gravidinha e um balãozinho com blá, blá, blá. Pré-natal é o momento da paciente falar. Falar, falar. Desabafar, tirar as Uhum. dúvidas. Bom, você perguntou isso, tem acho que umas 7 ou 8 perguntas sobre quais medicamentos a paciente deve tomar a partir de que ela se descobre grávida, certo? Então, a gente tem que prescrever
O principal, o L-metilfolato, que é o ácido fólico, que é aquela substância que vai proteger o bebê contra malformações da coluna, do cérebro. Então, basicamente, essa é a imprescindível. A gente dá polivitamínicos, principalmente nessa época de Covid, para melhorar a imunidade. Nós temos o trio Melhores Amigos, que é um analgésico para dores em geral, dor de dente, dor muscular, dor no pé, dor na unha. Uma medicação para cólica, que é específica, então um antiespasmódico, e alguma coisa para náuseas, vômitos. São os 3 melhores amigos da paciente. A gente também precisa prescrever vitamina D, e aí vocês vão me perguntar, e se eu tiver uma quantidade adequada de vitamina D? Sim, a gente dosa, né? A gente vai fazer esses exames. Então, que exames ela vai fazer? Dosagem de vitamina D, vamos dosar o ácido fólico, ferro, ferritina, ver se essa paciente tem anemia, a tipagem sanguínea da gestante, extremamente importante, e dependendo da tipagem dela, a gente precisa também solicitar do pai. Sorologias todas, então HIV, hepatite B e C, rubéola, citomegalo, toxoplasmose. Também podemos pedir, devemos pedir TSH e T4 livre, que são os exames da tireoide, para a gente ver se tem alguma disfunção. O Papa Nicolau, caso ela não esteja com a rotina ginecológica em dia, se ela tiver, não precisa, mulher normal. E o meu amado ultrassom. Esqueci algum? Sífilis. Sífilis, esqueci da sífilis. Extremamente importante. Todos esses exames, então, ela sai com a listinha. Então, ela vai ter os exames básicos ali, né, de sangue, de urina, e algumas patologias que são, assim, tem que ser investigadas, porque se descobertas o quanto antes, é muito mais fácil de tratar e minimizar os efeitos para o feto, né? Porque muitas delas são transmitidas vertical, que a gente fala, da mãe para o bebê. Então, falamos dos exames de sangue, falamos das doenças que é no sangue também. Urina, ninguém melhor do que você aqui nessa live para falar do primeiro ultrassom. E aí, Bel, conta pra gente quando que faz, como que faz, né? Certo. Eu sei, gente, que rola uma ansiedade para fazer um ultrassom logo que você descobre a gravidez. Mas eu tenho uma coisinha para falar. Às vezes essa ansiedade positiva gera um transtorno desnecessário quando as pacientes fazem um ultrassom muito cedo, né, Bia? A gente sabe, meninas, que o saquinho gestacional, o embrião, o coraçãozinho batendo, tudo que a gente tanto anseia para ver quando a gente se descobre grávida, acontece ao redor da 6ª semana. Então, Bia, quando a paciente pode esperar, eu sempre peço o primeiro ultrassom com 6 semanas, porque às vezes ela faz com 3, 4 semanas de atraso, chega lá não vê nada, já acha que está abortando, que é uma gestação que não vai evoluir. E, claro, graças a Deus elas confiam muito no que a gente fala, ficam tranquilas, mas elas dormem com aquele coraçãozinho apertado. Então, o ideal, meninas, é com 6 semanas de atraso da data da última menstruação. É que eu sempre falo, né? A paciente descobriu que está grávida, ela e todo mundo que é leigo no assunto, imagina que tem um bebê lá dentro já chupando o dedo, né? Com mão, pé, então você cria aquilo. Então, quando a paciente manda, doutora, fiz o ultrassom, mas não deu para ver nada. Eu já pego o áudio, porque eu acho o áudio mais, né, melhor para falar. Olha, lembra que eu te falei na consulta? Nessa época, diante da sua da sua última menstruação, você não vai ter batimento cardíaco. Então, assim, tem alguma finalidade fazer ultrassom antes disso? Uma coisa importante. Se a paciente já teve uma gravidez ectópica, ou seja, fora do útero, ela fica angustiada em ter novamente. Então, o ultrassom antes de 4, 5 semanas só vai mostrar isso. Se o saquinho gestacional está dentro do útero, ok? Ou não, né? Agora, coraçãozinho batendo é o que a Bel falou. 5 a 6 semanas e tem que segurar a ansiedade, porque é grande, A não ser que né? ela sangre antes disso, aí a gente até indica. Do contrário, não. Ô, Bia, desculpa te cortar, mas eu esqueci de falar da glicemia de jejum. A Thaís perguntou da curva glicêmica. Na verdade, na lista de exames, a gente precisa também dosar a glicemia de jejum para ver se essa paciente é pré-diabética, ou às vezes até diabética, que descobre na gravidez. E a curva glicêmica, via de regra, a gente faz lá na frente, no 2º para o 3º trimestre.
Agora, se a paciente tiver fator de risco para diabetes gestacional, como um outro bebê anterior, acima de 4 quilos, diabetes gestacional prévia ou sobrepeso, a gente pede a curva glicêmica antes. Então, existem sim algumas exceções, a gente falou do básico, mas quando a gente tem um risco aumentado para alguma coisa, a gente solicita esses exames antes. Ô, Bia, voltando no que a gente estava falando da lista de medicamentos e de exames, conta para as meninas, tem aqui várias perguntas sobre o repelente, protetor solar, medicamentos meio que estéticos, entre aspas. Bom, então assim, entrou muita gente agora na live. A Bel tinha comentado das medicações que não pode faltar na bolsa, né? É remédio para dor, remédio para náusea e para cólica, e mais o ácido fólico e as vitaminas que são imprescindíveis. Aí vamos falar da parte de creme, o que a gente passa na pele. Todo mundo se preocupa, doutora, quando que vai aparecer minhas estrias? Quando que vai começar a manchar meu rosto? Então, todo cuidado é pouco e o quanto antes, melhor. Então, a gente sempre passa um creme, né? Não vou citar nomes, para evitar o aparecimento de estrias, tanto em mamas, do lado do quadril, barriga. Você fala, doutora, mas eu não tenho nada, mas passa para prevenir. Aí, além disso, protetor solar tem que ser repassado ali 3 vezes no dia. E Por cima da repelente. make, se necessário. Meio em cima da maquiagem. E o repelente, gente, também, não moro em área rural, tem que passar. A dengue, pelo menos aqui no Paraná, em Maringá, a dengue está em todo lado, né? Então, assim, repelentes ou manipulados, específicos para grávida, ou repelentes que estão ali nas especificações, que pode ser passado em criança, gestante, tem alguns contraindicados, então você sempre, na farmácia, você vai ser bem orientado. E para melasma, também existem algumas fórmulas ou alguns cremes que ajudam bastante, porque na gravidez, devido ao aumento, oscilação hormonal, tem mais tendência a fazer a manchinha, né? E são manchas difíceis de reverter depois. Então não pode. As dermatos sempre nos falam, vai fazer peeling, vai fazer aquele choquinho, melhora, mas, gente, melasma não sai. Então é melhor prevenir do que remediar. É isso aí. Ô, Bia, eu queria falar uma coisa, assim, gente, ó, a gente que é magra, eu e a Bia, a gente pode falar, tá? Bem magrinha. Então, quando a gente fala, quem tá de sobrepeso aqui? Eu não tô. Nem eu. Nem fina. eu, tá? Com o pescocinho fino. Quando a gente fala da estria e de tudo mais, uma coisa que também, uma pergunta frequente, e acho que é importante a gente falar para as meninas, que ela não pode sair da consulta de pré-natal sem ter uma ideia de quanto ela pode ganhar de peso. Então, não só pela questão da estria, que quanto mais a gente ganha peso, efeito sanfona, mais estoura essa estria, mas principalmente pelo risco de todas essas comorbidades, principalmente pré-eclâmpsia e diabetes. Então, a depender de quanto ela pesava antes de gestar, altura, IMC, aquelas coisas, a gente vai estimar. Quanto que é o mínimo e o máximo, Bia? Bom, gente, varia de paciente para paciente. Tem paciente que quando descobre a gravidez, tem muita náusea, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que perde peso ali no início. Mas assim, a primeira consulta com o obstetra tem que ter uma balança calibrada. Eu sempre falo para as minhas pacientes, não vem me enganar não, porque eu estou calibrando sempre a balança. Então assim, se a paciente é magrinha, ela pode engordar um pouquinho mais, 16, 17 quilos. As mais cheinhas... Quem? As mais cheinhas podem engordar ali 9, 10. Mas baseado em que a gente fala isso? A gente tem um índice que chama IMC, que é o índice de massa corpórea. E a gente se baseia no índice de massa corpórea da paciente, que eu não vou entrar em detalhes, mas é um cálculo que faz. E isso vai sendo parâmetro. E uma coisa é fato. Sempre falo, se no início você engordar muito, no final você vai ficar passando vontade. E se no início você se cuidar, você vai ter ali uma folguinha no final. Então, toda consulta a gente tem que pesar e ir fazendo uma curva, tá? Se tá perdendo peso, vamos investigar por quê. Aí vem a questão das náuseas do primeiro trimestre. É muito comum, gente, a mamãe que logo se descobriu, ter náusea.
Mistura o fato de ter oscilação hormonal, que faz ela vomitar mais, e também ansiedade, angústia, ou uma gravidez inesperada. Até aí, tô tendo náusea de manhã, quando escovo o dente, é aceitável. Tem que tomar o antiemético, né, o remedinho, e beleza. Mas quando ela começa a se incomodar, a ponto de não conseguir comer nada, doutora, eu só consigo comer fruta gelada. E quando como, vomito 5 vezes no dia ou mais, a gente considera que já é um problema. Chama hiperêmese gravídica. É quando a Sim. grávida vomita tanto a ponto de prejudicar o desenvolvimento e o ganho de peso do bebê. Então, isso tem que ser. Sempre pergunto, está vomitando muito, não está conseguindo comer? Isso tem que ser bem separado aí, né, Bel? Porque é Ô, comum Bia, também acontecer. eu falo para elas que a gestação não é hora de comer por dois, mas também não é Uhum, hora de fazer regime. Se você não fez regime a vida inteira, não vai fazer regime grávida. E assim, uhum, eu vi que um monte de gente colocou aqui que engordou 22, que não sei, 25. Gente, claro que a gente estima um peso ideal, mas pré-natal não é momento para chicotear a paciente. E uma coisa que a gente, vocês acham que não, mas a gente percebe quando a paciente está regrada e por algum descontrole genético, endócrino, uma pré-eclâmpsia, uma diabetes, ela passa desses 16 quilos. E a gente tem que entender, uhum. nós estamos ali para apoiar vocês, não para julgar. Agora, quando a gente percebe que vocês, enganam, aí puxão de orelha. E quando as, pa- Nutricionista. Olha elas tudo se denunciando aqui, Bia. e quantas pacientes colocam no Instagram assim, tipo, domingo, 2 horas da tarde? Brigadeiro. Aí eu só mando um olhinho assim, ó. Ai, gente, olha, o Ah, Instagram denuncia, vocês têm que lembrar de ocultar o stories da vocês têm que gente. ocultar o obstetra, senão vocês vão ficar tendo um vigia o tempo todo. Ô, Bel, Bia, então, vamos falar que além do peso, né, de pesar a paciente, existem coisas que são indispensáveis na consulta, né? Então, além de pesar, conta para todo mundo que está aqui o que, que é indispensável fazer, relar na paciente, o que, que precisa ser feito. certo, em todas as consultas de pré-natal, então a gente vai pesar a paciente, aferir a pressão arterial. Vamos medir a altura uterina, então também a gente tem mais ou menos um tamanho estimado para cada idade gestacional. Tudo tem curva, tudo tem tabela. E aí, se tiver Uhum. muito alta, talvez um bebê gordo, muito baixo, um bebê pequeno. Auscultar o batimento cardíaco fetal, sempre. E claro, aí as particularidades. Ah, tá com queda de cabelo, às vezes a dentição, uma dor de dente, uma micose na unha. Aí são exceções, mas basicamente peso, pressão arterial, altura uterina e batimento cardíaco fetal, em todas. Lembrando que até ali primeiro trimestre, medir a altura uterina, né, praticamente, né, não tem, porque nessa idade gestacional de até 13, 14 semanas, o útero ainda está ali bem na pelve, Bem então não adianta leve. você pôr a fita, né? A gente fala tá a nível da cicatriz umbilical. E o batimento cardíaco, que elas vão no consultório querendo auscultar, gravar, o marido quer ver também. Nos nossos sonar de consultório, os mais modernos conseguem auscultar ali com 13 semanas, né? 12 e meia, quando é muito magrinha, né? Então, o batimento cardíaco, eu sempre falo, gente, na próxima consulta, eu garanto que nós vamos conseguir escutar, né? Porque senão elas ficam Sim, angustiadas. ansiosas. E parece que enquanto não escutam, não vê o bebê mexer mais pra frente, elas não ficam tranquilas, né? Viu? Quero puxar É. um gancho. Eu tenho 4 perguntas relacionadas. Você falou de marido, eu vou puxar elas aqui. Relacionadas ao sexo na gravidez. Pode, não pode, é bom, não é bom? Marido de castigo ou tá liberado? Se é bom, ainda não sei, porque eu não tive filho. Mas vamos lá. Desde que a paciente esteja bem, sem sangramento, sem dores excessivas, não tenha nenhuma indicação de repouso, gente, sexo na gravidez é liberado. Desde o início que Saudável. descobriu, saudável, até o dia do parto, tá? Agora, se a paciente tem medo, ou tem dor, ou teve algum sangramento, a gente tem que trabalhar isso com ela nas orientações, porque muitas vezes elas falam, doutora, meu marido não quer. Ele tá com medo de machucar Eles o têm bebê. medo de machucar. Aí eu brinco, mas que tamanho que é o pênis do seu marido que vai chegar lá em cima?
Gente, não Então, chega, o útero é uma cavidade fechadinha. e assim, lá no final, se tiver algum problema de colo curto ou sangramento, aí a gente vai estar orientando. Mas, ó, gente, sexo não é desculpa para não fazer. Basicamente, já que nós estamos falando do primeiro tri, basicamente o que vai restringir a atividade sexual até 13, 14 semanas é algum descolamento, ameaça de aborto. Porque essas outras coisas que a Bia citou, a gente vai descobrir só lá na frente. Então, mulherada, não tem desculpa. Ô, Bel, não dá para a gente deixar de falar sobre o sangramento ali nos 2 primeiros meses, que assusta todo mundo, mas acontece em grande porcentagem, que é a Anidação, né? anidação, né? E aí, o que você diz disso? Bom, na outra live a gente até falou de como datar a gestação, quantas semanas, idade gestacional. Mas, meninas, basicamente, do dia que houve a fecundação, então que o óvulo encontrou o espermatozoide, até ele andar na trompa, encontrar e nidar, que é o termo que a gente usa para que ele se afofe ali no útero e comece a produzir hormônios, placentação e tudo mais, chama nidação. E pode acontecer sim um sangramento. E vocês, quem já teve aqui sabe, essa nidação não é todo mundo que tem, tá? Então, se você não teve, não se preocupe. Mas é basicamente um sanguezinho mais rosa, o tipo de fim de menstruação. Para quem tá grávida, já é o suficiente para desesperar. Mas fiquem tranquilas. E aí, eu acho que dá para fazer o gancho com as perguntas das cólicas. Teve paciente que perguntou que teve cólica no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. É normal, Bia, ter cólica na gestação? É normal. É normal porque lembre-se que a cada dia o seu bebezinho está crescendo. E para que ele cresça, o útero de uma paciente não grávida é fechadinho, do tamanho de uma maçã ali. E a cada dia ele tem que ir se expandindo, expandindo para ir acomodando o bebezinho ali dentro. Sem contar que tem todas as estruturas anatômicas, ligamentos ali. Então dá uma dor. Doutora, eu tô com uma fincada lá embaixo, uma fisgada. É normal, Fincada. gente, ter cólica, tá? Fincada, é isso mesmo. Fincada. É uma agulha, né? Então é normal, sim, gente. Só que assim, passou tá demais, uma cólica, vamos investigar se não pode ser um descolamento, né? Ou um trabalho de parto prematuro mesmo. Mas no primeiro trimestre, que é o tema de hoje, é comum sim ter cólica, né? A Então, gente, a gente acaba só se preocupando quando um analgésico, um antiespasmódico ou uma bolsinha de água quente não resolve. Então a paciente toma. Doutora, tomei tal remédio de manhã, de tarde e de noite, fiz bolsa de água quente, nada melhora. Aí a gente precisa convocar. Será que uma infecção de urina, um corrimento? Tirando isso, um descolamento? Normal. ô Bel, e você que é fetóloga, muita gente encontra lá no laudo do ultrassom de primeiro trimestre placenta baixa, né? E Nossa, campeã. elas ficam desesperadas, tá baixa por quê, né? Então, é uma coisa assim que não é de assustar, é uma coisa aceitável, né? Então, a placenta, gente, ó, eu sempre faço assim. Imagina uma bexiga. Tem uma bexiguinha aqui, vou até fazer uma florzinha, ó, um coraçãozinho, porque minha irmã é um coração. Você tem uma bexiga com um coraçãozinho. Quando você enche essa bexiga, o que que acontece? Esse coração vem parar aqui em cima, certo? Então a placenta é como se fosse esse coraçãozinho. Ela implanta ali. Geralmente ela é baixa mesmo no começo da gravidez. Conforme esse útero vai aumentando, essa bexiga vai crescendo, o coração vai parar lá em cima. A gente só se preocupa se a placenta é baixa se ela estiver entrando no terceiro trimestre, 27, 28 semanas, e ela continuar baixa. Aí é contraindicação absoluta para parto normal, a paciente pode ter sangramento a gestação toda, mas meninas, até 27 semanas, esqueçam placenta baixa, certo? Exceto Se ela quando a sangrar, placenta tá ali, ó, vou recobre, pegar o colo. Aqui é o colo do útero. Quando a placenta está recobrindo o orifício interno do útero, do colo do útero, que daí ela aí sangra, né? vamos cuidado, porque lembra que a placenta do lado de cima é o cordão umbilical no bebê. E a placenta do lado de baixo está colada no útero. E essa parte que ela é colada, ela é toda vascularizada, sangrenta. Então, às vezes, na relação sexual sangra e exige, sim, um repouso, o uso de alguma medicação, né? Exato. Isso também é uma coisa que preocupa bastante elas, né?
Bom, Bel, acho Assim, que deixa eu só falar uma coisinha. Uma coisa assim, levem para vocês isso para a vida. Sangramento tipo menstruação, vermelho vivo, principalmente associado a cólicas, independente da idade gestacional. Você precisa se preocupar. Você vai ligar para o seu obstetra, vai marcar o encaixe. Agora, sangramentinho vinhoso, borrinha de café, aquela raspinha, normal, pessoal. minhas Vamos pacientes dão começar a responder risada. as perguntas? Vamos, só falar uma coisa. Minhas pacientes dão risada que eu falo, tira foto do sangramento e me manda. Ai, doutora, você vai. Sim, eu olhando o sangramento eu vou poder te orientar, Sim. né? Às vezes o que é muito para elas, pra gente é comum, né? Eu Uhum, com brinco que certeza. celular de obstetra, não dá para abrir. É só corrimento, sangramento, perereca, grávida, tem de tudo. Gente, eu e a Bia, a gente não gosta de falar, vocês perceberam, né? Nem um pouquinho. Tá quase pegando a senha. Vamos A começar a gente responder as a gente perguntas? teve que enxugar para poder caber dentro de uma hora. Vamos Gente, lá para as perguntas. olha isso aqui, o tanto de pergunta e o tanto de pauta. Mais uma aqui. Ô, Bia, o pessoal te ama, hein? Suas Por quê? pacientes aí, ó. Eu sei que eu sou querida pelas minhas gravidinhas, mas você, meninada, ó, a gente mandou um monte de coisa no direct pra mim. A Vitória. Bom, então vamos lá. Eu vou perguntar, você responde e a gente vai fazendo um bate-bola, combinado? Aham, beleza. Bia, pode pintar cabelo, fazer alisamento, unha de gel, descolorir pelos? Pergunta campeã da Hoje, mulherada vaidosa. hoje no consultório, não vou citar nome, mas elas estão aqui na live. Doutora, olha a minha raiz. Eu tô morrendo de vergonha. Eu não posso pintar nem meio que assim. Falei, não, só pode fazer um pouco de californiana lá embaixo, mas não pode pintar o cabelo. Não pode usar química para alisar a raiz. Não pode descolorir pelo. Gente, esses produtos, já já vou falar uma exceção, tem tem produto químico que não pode, formol, né? Então, assim, amônia. Então, se você tiver uma opção de uma rena sem amônia, né, pode usar. Mas a regra não importa a idade gestacional. Eu, no meu consultório, não autorizo. Não permito que elas tinjam o cabelo ou façam alisamento, né? É Salvo isso? esses produtos, salvo esses produtos modernos que não tem amônia nem formol, que são raros. E olha, às vezes, não tô falando mal, mas às vezes o cabeleireiro fala que não tem. Outra coisa, foto e manda para sua obstetra. A gente lê o composto. E É. eu, que o seguro morreu de velho, mesmo esses, Bia, eu só deixo passar depois que fizer aquele exame de 22 semanas, que é o segundo morfológico, que a gente vê que o bebê tá perfeito, que tá tudo bem. Mesmo sem amônia, só depois disso. Mesma coisa para tatuagem, gente. Tatuagem de jeito nenhum durante a gravidez, tá? E também, além da tatuagem, depilação a laser. Depilação a Não, laser não não é pode. permitida durante a gravidez, né? Então Agora, pode usar cera químico. quente, gilete, fiquem à vontade. Ô, Bel, e o tal do café Ah. e chá de canela, e chá de boldo? Pode? Pode Ô, tomar Bia, café? elas aparecem com chás que eu nunca nem vi. Elas descobrem uns chás. Mas, ó, Faz umas brincadeiras coisas à doidas lá. parte, café, paixão universal. Todos os estudos liberam uma quantidade de aproximadamente 3 xicrinhas de café ao dia. Se você vai tomar puro, se você vai misturar com leite, isso não tem problema. Então, assim, Uhum. quando a gente tem uma paciente que tem arritmia cardíaca, algum problema cardíaco, é outro cenário, tá, gente? Nós estamos falando de pacientes que não têm comorbidades e gostam de café. Pode 3 xícaras por dia. Chá. Não podem tomar os chás abortivos. Na verdade, a gente usa esse termo abortivo, mas medicamente falando, são chás que aceleram o metabolismo. Gengibre, preto, cavalinha, carqueja, branco, Canela. hibisco, Uhum. canela, são chás que aceleram muito o metabolismo e eles podem causar disfunção tireoidiana na grávida. E aí, por Uhum. conta de uma disfunção tireoidiana, ela evolui para um sangramento, aborto. Então, a gente fala abortivo, mas é entre aspas. São basicamente Uhum. esses os chás que não podem tomar.
Bia, Uhum. ninguém E perguntou do suco de uva, mas eu queria falar para as meninas que o suco de deixa eu uva é falar a uma mesma coisa. coisa. Só falar uma coisa. Quando é cafeína em cápsula, proibido, Boa. tá? Porque cápsula. Ah, doutora, eu tô fazendo um exercício físico, eu tomo lá uma cápsula, cafeína. Não, tá? É Não diferente pode. do cafezinho, né? É Fala do porque suco de uva, porque. a quantidade de cafeína do café é infinitamente menor, né, do que das cápsulas. Uhum. Não, o suco de uva também tem alguns estudos recentes falando que a gente deve evitar. Gente, nada é proibido, tá? Uhum. Mas a gente deve evitar o suco de uva também, principalmente na primeira metade da gestação, pelo mesmo motivo. Ele pode causar disfunção tireoidiana. Ninguém É, perguntou, mas eu achei que era legal falar. a tal Albuquerque, sua paciente, está perguntando se pode chamate. Pode. Olha, pode, A Thay, minha paciente, perguntando descafeinado. Pode. pode. Isso mesmo. E Próxima agora? pergunta, Bia. Cigarro, álcool e drogas. Perguntaram no genérico, falaram até, chegaram a citar síndrome alcoólica fetal. Teve uma outra paciente que não é minha paciente, acho que nem sua. Ela relatou que fumou até o final da gestação e que não Uhum. aconteceu nada com o bebê dela. Então não foi uma pergunta, mas eu queria que você falasse esse tema. Bom, gente, é o seguinte: quem gosta de álcool, gosta de tomar uma cerveja, um vinhozinho, que é a maioria, não existe só uma tacinha, só uma latinha. É zero. Por quê? Essa SAF que a doutora Bel falou, que é síndrome alcoólica fetal, acontece porque o álcool passa todo para o bebê, tá? Passa uma porcentagem para o bebê. Então não tem uma quantidade mínima. Toma um vinhozinho para relaxar. Isso, então, caiu por água, tá? Não tem mais. Cigarro, gente. O cigarro é mais difícil do que o álcool, porque quem fuma é um vício. E às vezes você depara com uma gravidez inesperada, junta ansiedade, medo, às vezes não está num relacionamento estável. O Bom, cigarro é um refúgio, né? Então, o que que eu falo? Eu não falo assim, você vai parar de fumar amanhã, senão seu bebê vai nascer com problema. Não a dá para paciente falar não isso. volta. Paciente não volta. O paciente vai mudar de pré-natalista, entendeu? Então a gente orienta, porque o tabagismo faz vários problemas, inclusive retardo de crescimento do feto, parto prematuro, várias coisas, bebê que nasce com problema. Então a gente orienta que ela vá diminuindo, né? E cada progressão que ela tiver, a gente tem que dar parabéns, porque não é Exato. fácil. Agora, dizer que É, pode fumar ou usar qualquer tipo de droga, gente, não pode. Eu Então, sempre, o eu menos. sempre penso assim, né? Me coloco no lugar das pacientes. Ninguém tem um vício, seja cigarro, álcool, drogas, qualquer um, porque quer. Talvez tenha sido Uhum. uma escolha entrar, mas nem sempre é uma escolha sair. Então, nós não estamos ali para julgar, a gente está ali para orientar. Então, o que eu sempre falo para as pacientes é: você quer o meu apoio? Vamos tomar um ansiolítico, vamos fazer acupuntura, terapia. Exatamente. Enfim, agora, se ela está ciente dos riscos e ela quer manter tudo isso, gente, todo mundo é adulto, a gente Uhum. orienta e vamos estar do lado Uhum. de vocês para o que deve é. Essa é a verdade. E na parte de alimentação, Bel, Só um também muita. pouquinho. Só Tá. um parênteses aqui, eu não sei se você viu que tiveram perguntas disso que a gente falou. Perguntaram do adesivo. Não, o adesivo ele tem nicotina, então não pode. E mais cedo aqui, Uhum. ó, Bia, perguntaram do tererê, do chá de camomila e Chimarrão, do chamarrão. Ainda sobre os chamarrão. chás. Chamarrão. Bom, gente, tererê, chimarrão são ervas, né? Então a gente não sabe de qual procedência, qual tipo de erva, qual composição. Então é aquilo que eu falo, tudo que é demais não presta, mesmo na mulher não grávida. Então eu falo, gosto de tomar um chimarrão e um tererê? Minha paciente perguntou hoje. Toma um pouquinho, umas 2 vezes na semana, não fica lá tarde, noite, né? Ter o hábito disso, né? E o chamate, ela perguntou, pode? Ó, tá Albuquerque, tacinha de vinho não pode, tá, gente? Nós vamos entrar agora para falar da alimentação, porque ainda tem bastante pergunta aí. Já, nossa senhora, 8h40. Não sou Bel, é só gente que gosta de falar, não. temos muita coisa para responder. Vamos lá. Alimentação, peixe cru, pode ou não? E aproveitando essa pergunta, gema mole. Gente, todo mundo culpa o coitadinho do peixe, do japonês, do rodízio de japonês.
Decorem uma coisa, o que grávida não pode? Comer em lugares que ela não sabe a procedência, porque daí a gente tem medo de alimentos mal lavados. Então, antes de pensar no salmão, que é um peixe de água fria, lá no fundo do mar, que não tem um risco tão alto de uma salmonela, por exemplo, se preocupem com o alface do quilo, com o japonês da esquina, que é meio daquele esquema, com o dogão da praça. Então, pode comer peixe cru, pode comer gema, não mole, um pouquinho mais dura. Cuidado com alimentos mal lavados, você pode ter ovos de outros bichinhos e até a salmonela e causar um problema grande. Ressaltando que nós estamos falando isso associado à doença de toxoplasmose, tá, gente? Porque a doença de toxoplasmose faz malformação fetal, sim, em todos os trimestres. Então, se a paciente nunca teve a doença, não é imune, tem que tomar muito cuidado com higienização. Eu falo, pega a buchinha e lava a maçã, tá? Exagere. Estão amando minha metadinha aí, ó. Ah, é? Não vi. Ô, A Bel. Thalmo que falou que tá te amando. Ah, oi. E como que a gente vai proceder diante das pacientes que estão grávidas e estão muito ansiosas, né? Querendo matar o marido, nervosa. Tem algumas medicações que a gente pode usar sim, né? Mas assim, acompanhar com um psicólogo se precisar. A gente tem que ser o ombro amigo. As minhas pacientes falam, doutora, depois que você falou, você me acalmou. A gente tem que passar, né, esse lado de apoio, porque não é fácil, nem toda gravidez é desejada e planejada, né? E eu tava brincando com o Bel que o tema da nossa live é cuidado no primeiro trimestre. O marido que tem que ter cuidado, porque senão ele é espancado. Ele é espancado em casa. Ó a mãe linda falando as duas metades. Oi, mãe. Linda. Dá um beijinho na mãe aí. Gente. A minha sogra também tá. Minha sogra também tá ali, Ju, prestigiando a gente. Dani, minha amiga mexicana. Nossa, tá cheio de gente conhecida e querida aqui. Ô, Bia, você falou aí, eu acho que tem duas palavras que a gente precisa sempre falar para os pacientes. Comum é diferente de normal. Então, muita coisa não é normal, mas muita coisa é comum. E a oscilação de humor é uma coisa muito comum em toda a gestação. Então, a gente brinca. Gente, isso tudo é hormonal. Tem muito hormônio explodindo e pode dar sintomas depressivos, de tristeza. E aí, sim, existem medicamentos seguros que a gente pode dar na gestação que não vai afetar o feto. Não vou citar nomes, mas existem. Converse com o seu obstetra se esse é um problema para você. Tá, é verdade, isso mesmo. E viajar de avião, o que você me diz? Gente, viajar de avião até 28 semanas, se for gestação única, liberado. Se for gestação gemelar, 25, 26 semanas. Então, até você entrar no terceiro trimestre, tá tudo liberado. Claro que não só de avião, mas, por exemplo, se eu quero ir para o Paraná de carro, que são 8 horas para ver minha metadinha, se eu for de carro, tá grávida? Meia elástica, tentar se movimentar no avião, ou se for de carro, descer do carro, dar uma voltinha, mas pode. A partir do 28 semanas, terceiro trimestre, aí já fica mais complicado, as companhias aéreas pedem um relatório médico, porque tem chance de parto prematuro de um bebê viável, né? Então, por isso que depois disso, não. Ó, uma pessoa tá perguntando se nós somos irmãs. Sim, nós somos irmãs. Ela é mais velha, tá? Mentira, eu sou 4 anos mais nova, não vem não. A Rose, que é minha paciente querida, a Rose Cordeiro tá falando, que orgulho das filhas, hein, mãe? Ai, gente, ela vai chorar, não fala isso. E uma pergunta, a paciente perguntou aqui importante. Isso não tem problema a gente falar nome, mas ela perguntou, quais são os remédios que pode usar para dor de cabeça? Bom, gente, a gente passa o paracetamol, de preferência ele. Mas a gente sabe que nem sempre ele dá conta da dor. Então, pacientes alérgicas, né? Exatamente. A dipirona pode ser usada assim. De preferência, o paracetamol. Por que preferência? Porque ele tem um menor efeito ali no organismo. Então, a dipirona é para dores mais, né, que a gente não consegue melhorar com o paracetamol, né, Bel? Dores ou febres. Só uma coisa, perguntaram aqui do cálcio.
da suplementação de cálcio. Inclusive, teve uma outra paciente que falou, teve uma pergunta que eu ia jogar para trás, mas já que a Maria perguntou, falando, a minha mãe teve pré-eclâmpsia, eu posso ter pré-eclâmpsia? Uma outra pessoa colocou no começo da live, você está predizendo diabetes gestacional e pré-eclâmpsia? Na verdade, assim, gente, o cálcio, assim como qualquer outra vitamina, vitamina A, E, D, a gente suplementa quando a paciente não ingere na alimentação dela uma quantidade ideal. Então, não é todo mundo que sai com uma receitinha de bolo. Então, a gente vai avaliando, sem contar que aqueles polivitamínicos já contêm uma quantidade razoável. Então, o cálcio, ele sim acaba prevenindo pré-eclâmpsia. Então, essa paciente, minha mãe teve pré-eclâmpsia. É um fator de risco, mas a gente tem que olhar a sua vida também. Quanto você pesa, se você é negra ou branca, quanto está a sua pressão, vários outros critérios, obesidade também, para ver se a gente põe o AS junto. Então, para prevenir a pré-eclâmpsia, dá para suplementar com cálcio e o AS, mas via de regra, quem é baixo risco, só quando necessário, uma quantidade específica. O Dramin pode ser usado para náusea, tá? Que estão perguntando aí. Por que que a enxaqueca piora na gravidez, Bel? Porque nós temos um aumento, uma bomba hormonal dentro do nosso organismo e acaba piorando um pouquinho a enxaqueca. Aí vem a parte da acupuntura, né? Analgésicos, e se precisar entrar com alguma coisa um pouquinho mais forte, um tramal quando necessário, né? Sim. E nunca Deixa eu te fazer. nunca esquecer que a falta de água também pode dar enxaqueca. A grávida, a gente não falou, mas a grávida tem que tomar, acredite, de 2 a idealmente 3 litros de água por dia. Isso diminui o inchaço que vai acontecer no decorrer da gestação, melhora o humor. A Mariana está perguntando alguma coisa para amenizar as oscilações de humor. Acho que um bom papo em casa, se foi uma gestação não planejada, começar a idealizar isso, o poder da mente, talvez uma terapia, uma acupuntura e até medicações mesmo. Eu vou te fazer Paracetamol de 500 pode também. Eu vou te fazer uma pergunta e já vou responder a pergunta da Thay, Beth. Quais são os ultrassons de primeiro trimestre, Bel? Porque tem um super importante que eu vou deixar que você fale. E depois, se você falar deles, explica rapidinho o que é o ultrassom morfológico. Tá. Então, a gente precisa de 2 ultrassons essenciais em condições normais no primeiro trimestre. Aquele ali entre 6 a 8 semanas. Ele é imprescindível para a gente datar a gestação. Então, quem tá certo? A data da última menstruação ou o ultrassom de hoje? Imprescindível para ver quantos embriões tem. É uma gestação gemelar? É única? Imprescindível para saber, tá dentro do útero ou é ectópica? Tem algum descolamento? Tá tudo certo? Então, esse, basicamente. E depois, aquele entre 11 e 14 semanas, que é o morfológico de primeiro trimestre, que é, se eu tivesse que escolher 2 ultrassons na gravidez inteira, esse seria um deles. Então, a gente vê risco de malformações, de trissomias, e a mais comum é a síndrome de Down. Agora, claro, se a paciente tiver sangramento, ameaça de aborto, aí outros ultrassons são necessários. Mas no primeiro tri, esses 2. E o morfológico, o que é? Então, o morfológico, esse de 11... o morfológico de segundo? Morfológico de segundo trimestre... Desculpa, eu entendi que era do primeiro. O morfológico de segundo trimestre, ele deve acontecer entre 20 a 24 semanas de gestação. E ele serve só para tudo. A gente vê tudo. Conta dedo, vê língua, vê palato, vê distância entre os olhos, vê como é que tá a formação craniana, vê coluna. Será que tem aquela meningocele, melomeningocele? O pezinho é torto? Tem genitália ambígua? Tem 2 rins? Tem diafragma? Gente, só tudo. Morfológico de segundo trimestre é o outro que eu escolheria, por acaso. Legal. Então a Thay tinha perguntado quando que ela começa a sentir o bebê. Gente, primeiro trimestre não, tá? Primeiro trimestre não. Senti uma borboletinha ali, uma coisinha. Mas fica em dúvida e confunde com gases também, né? Que a grávida tem mais. Então começa a sentir, gente, algumas com 17, 19, tá? É mais ou menos muito do IMC da paciente também, né? Do quanto ela tem de peso. Deixa eu só aproveitar para responder uma coisa aqui, ó. Perguntaram o exame de rastreio da pré-eclâmpsia
e uma outra paciente mais cedo perguntou do NIPT, que são os exames não invasivos. A gente pode combinar de fazer uma live para falar só sobre isso, porque não sei se porque é a minha área, é uma coisa assim que tem muita coisa para explicar. Então vou só pincelar. Tanto os exames de rastreio de pré-eclâmpsia, que são exames de sangue que a gente colhe na mãe, que é o PLGF, o PPA, enfim, umas siglas meio malucas para quem não é da área, quanto o NIPT, que também é um exame feito com sangue materno, a gente faz entre 11 a 14 semanas. O ideal é ali próximo de 11 semanas. E também tem indicações específicas. Então, não é para todo mundo que a gente deve fazer o rastreio de malformações com NIPT e nem de pré-eclâmpsia com PLGF. Legal, Certo? ótimo. E aí teve uma paciente, peraí, que perguntou qual dos dois NIPT, o normal ou o ampliado. Assim, gente, o NIPT normal, ele vê as 3 principais síndromes. Down, Turner e Patau. Eu, particularmente, acho que não tem necessidade de fazer um NIPT ampliado, que vê mosaicismos, coisas bem de rodapé de livro, se você não tem histórico familiar. Se for só pela idade, que é o que a gente mais pede o NIPT, o normal mesmo. Falaram aí, a Rosana falou, refluxo, gravidez toda. Vou falar rapidamente. Devido à alta concentração hormonal no organismo da grávida, tudo que a musculatura lisa fica lento. Então, esôfago, ela tem refluxo. Estômago, ela tem queimação. Intestino preso, a peristalse, movimentação do intestino fica mais lenta. Isso, gente, não tem como a gente fugir. Tem que ficar com os sintomáticos, os remedinhos para alívio, né? Então, tem remedinho para queimação, para refluxo, tem às vezes que entrar com um óleo mineral ou uns outros medicamentos para ajudar na evacuação, né? E eu vou fazer uma pergunta que a Bel vai responder porque ela trabalha muito com parto normal, né? Minha paciente perguntou: se desde o primeiro trimestre eu já tenho certeza que eu quero fazer parto normal, faz diferença? Eu devo começar os exercícios pélvicos já no primeiro trimestre ou deixa mais lá no final? E aí eu vou então aproveitar para falar disso que uma paciente perguntou da fisioterapia, se ela deveria fazer fisioterapia. Primeira coisa, fisioterapia é diferente de pilates, que é diferente de yoga. Os 3 são maravilhosos, só que cada um tem uma indicação. Agora, se eu estou falando de exercícios pélvicos, preparando o meu períneo, o meu não, o seu períneo, o seu não, né? O delas, o períneo delas, pro parto, a gente indica que se comece ao redor da 20ª semana. Não tem necessidade de começar antes. E aí, Bia, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Teve uma paciente que perguntou, doutor, eu treino pesado, treino musculação, pesado. Estou de 9 semanas, posso manter? Acho que é um gancho legal para físio. A gente esqueceu, era para a gente ter falado no início. Gente, exercício físico é sempre saudável. Você não precisa parar. Mas o que a gente recomenda? Ali nos primeiros 2 meses, até fazer um ultrassom, ver que está tudo bem, placenta bonitinha, batimento cardíaco, não tem dor, beleza, tá? Pode liberar. Agora, tudo que é impacto, jump, corrida, andar a cavalo, espera aí, você não vai morrer se ficar 2, 3 semanas esperando, né? Então, exercício Até físico fazer o pode. exame, né? Exercício físico Deve, pode né? é saudável. Agora, assim, caminhadas, né? Fazer uma musculaçãozinha em casa, gente. Quanto mais melhor, saudável, né? Quem for E sedentária e for começar, Bia, resolvi que agora eu vou ser atleta, porque eu engravidei. Que exercícios deveriam começar? Com quais exercícios? caminhada, né? A caminhada levezinha. Exercícios que você fique um pouco ativa, né? Pode fazer uma musculaçãozinha leve, como eu falei, mas é a caminhada mesmo, que Ou é a mais hidro. Acho indicada. que hidro também é legal. Ah, E não hidro tem também. impacto. Ah, a paciente E perguntou para mim, tomar banho na banheira de hidro, pode? Ô, Bel, nós temos 3 minutos. 3 3. minutos para acabar, gente. O Instagram vai Última deletar, pergunta. gente. Última pergunta. Se eu tive descolamento no primeiro trimestre, pode prejudicar o bebê lá na frente? Não. Se você teve um descolamento que se resolveu, ou seja, ele colou, ficou bonitinho, vida que segue.
Quero só responder uma pergunta de uma paciente que mandou, eu não sei se ela é sua, minha, ela não é. Piócitos na urina 1, 10, 12 mil. Muito baixinho, mas precisa fazer urocultura e conversar com a sua obstetra, tá? Não consigo te responder só com o resultado de exame, tá bom? E a última coisa, hidromassagem. No terceiro trimestre, não é o tema de hoje, mas a hidromassagem, quando ela é muito quente, pode cair a pressão. Então, não é bacana, principalmente se você deixa batendo aqui na lombar, mas pode. Que mais, Bia? Acho que conseguimos matar todas as perguntas. Bom, gente, cada paciente vai ter um monte mais de pergunta. A live vai ficar salva no Insta da doutora Bel, que é @DRA de doutora Isabel Botelho, por 24 horas. Chama a amiga que não assistiu, vai divulgando aí, vai assistindo, tirando as dúvidas. Eu vou deixar uma caixa de pergunta, a doutora Bel também, e amanhã, quando tiver um tempinho, responde. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Ai, lá vem. Sabe a minha angústia do relógio? Uma chance para adivinhar. Rompeu uma bolsa. Isso que eu ia falar. Além do Instagram bloquear com 60 minutos, rompeu bolsa de uma paciente. Essa é a nossa vida que a gente rompeu bolsa e o que eu tenho que fazer? Partiu maternidade. Vazar. Máscara, óculos, partiu o hospital, que vai vir um bebezinho por aí. Mais um. Gente, mais um. Muito obrigada. Foi mais especial do que eu imaginei, Bia. Vamos fazer mais? Estamos abertos. Claro, com certeza. Eu acho que a gente devia fazer uma por mês, nós duas. O pessoal, acho que gostou. Legal. Gente, um beijo. Tchau. Olha lá no meu Instagram que daqui a pouquinho eu posto o bebê, tá bom? Um beijo. Bom parto. Beijo, te amo. Bel, uma foto para fazer um print, vai. Aí. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, meninas.